Se você gosta de esportes radicais, vai adorar saber o que é slackline. Essa é uma modalidade que se tornou uma verdadeira febre no Brasil e no mundo. Com o crescimento dos adeptos, é muito comum vermos praticantes em praias, praças e até mesmo no quintal de casa. Se você quer saber o que é slackline, detalhes sobre sua origem e as vantagens dessa atividade física, chegou ao lugar certo. Descubra, aqui, tudo o que é necessário para praticar e evoluir nesse esporte. Vamos lá? O slackline é uma modalidade de exercício físico que consiste em movimentos estáticos ou dinâmicos sobre uma fita flexível. Basicamente, a fita é presa em dois pontos fixos, que podem ser estruturas, rochas ou árvores, por exemplo. Sobre a fita, o praticante realiza práticas de movimentação e equilíbrio, podendo passar de um ponto a outro ou permanecer em uma mesma posição. A atividade trabalha diferentes habilidades e atributos. O primeiro ponto é a resistência física. O slackline exige esforço, fortalecendo diferentes músculos do corpo, especialmente os membros inferiores. Além disso, há uma consciência corporal. Ao tentar se manter em equilíbrio, o atleta é obrigado a conhecer a dinâmica de sua própria estrutura física e desenvolver a postura. O slackline também estimula a concentração, fator psicológico preferido pela maior parte dos praticantes de exercícios físicos. Por fim, o exercício é um importante componente na redução de problemas como estresse e ansiedade. Ou seja, podemos dizer que o slackline é um esporte completo, que contribui para o aperfeiçoamento pessoal em diferentes aspectos. Como surgiu o slackline? Entenda onde tudo começou. Para entender o que é slackline, é preciso conhecer a sua história, o que nos leva aos anos 1980. Naquela época, muitos alpinistas se reuniam no Parque Yosemite Valley, na Califórnia. O local era perfeito para a prática da escalada, e ali, pessoas de todas as idades praticavam o esporte. Concorda a grande concorrência pelos paredões, os padrões definidos para aperfeiçoar suas técnicas durante os intervalos. Assim, subiam nas correntes do estacionamento do parque e realizavam movimentos em prol do aumento do equilíbrio do corpo. Com o passar do tempo, substituíram as correntes por fitas planas que, desde o início, eram amarradas em árvores. O grande desafio dos praticantes era fazer a travessia sem cair. Assim surgiu o esporte que se popularizou no Brasil e no mundo nos anos subsequentes. Desde então, o slackline também é conhecido como corda bamba, justamente pela falta de estabilidade ao caminhar sobre a fita. Qual o objetivo de slackline? Como você percebemos no tópico anterior, o objetivo do slackline é bem simples: atravessar a fita de um ponto ao outro sem quedas. Porém, com o passar dos anos, foram usadas outras formas do esporte, objetivos se diferem. Não se preocupe, pois falaremos sobre elas individualmente mais à frente. Quais são os benefícios do slackline? Existem muitos benefícios adquiridos ao praticar slackline. Podemos citar, a princípio, a manutenção do desempenho físico. Engana-se quem pensa que, por ser um esporte relativamente simples, ele não queima calorias. Um praticante de slackline chega a queimar 400 a 700 calorias por treino, ponto crucial para a manutenção da saúde e desempenho de alta. Além disso, diferentemente de outros esportes, o slackline não apresenta grandes riscos às articulações, já que o impacto é mínimo. Também podemos citar como vantagem corporal. Aprender a dominar o próprio corpo certamente é um benefício, e inclusive, pode ajudar na prática de outros esportes. Há também quesitos como desenvolvimento da musculatura, resistência física e coordenação motora. Tudo isso sem falar no auxílio à socialização. Acredite, o slackline tem uma comunidade unida e incentiva as interações. O que o slackline trabalha? O slackline se divide em dois tipos de exercícios. O primeiro consiste no movimento, que ocorre quando o praticante caminha e realiza manobras sobre a fita. O segundo é o estático, que prioriza o equilíbrio e a realização de tarefas como erguer ou abaixar diferentes membros do corpo. Ambos trabalham com diferentes componentes do atleta. Assim, podemos citar como principais pontos trabalhados: equilíbrio. Devido aos diferentes pontos de ancoragem da fita, o exercício estimula a compensação corporal para gerar estabilidade. Força. O slackline auxilia no fortalecimento de articulações dos membros inferiores. Músculo. Também percebe-se o desenvolvimento dos músculos, principalmente das pernas e do abdômen. Concentração. Para pessoas com déficit de concentração, desequilíbrio emocional ou falta de determinação, a prática funciona como um catalisador. Postura. O slackline também auxilia na distribuição do peso do corpo,
contribuindo para uma melhoria da postura e dores no pescoço e nas costas, por exemplo. Quais são as modalidades de slackline? Apesar de parecer simples, existem muitas modalidades de slackline. Cada uma delas possui características próprias e métodos diferentes de desenvolvimento. Descubra quais são elas. 1. Slackline. A modalidade básica é o slackline, estilo pelo qual a maioria dos iniciantes começa. O objetivo consiste em atravessar uma linha de um ponto ao outro ou manter-se estático por um período determinado de tempo sobre uma fita. 2. Palangre. Sem longline, o que muda é apenas o comprimento da fita. Isso quer dizer que o percurso a ser percorrido é mais longo. No entanto, também há um aumento no grau de dificuldade, uma vez que há maior instabilidade. Quanto mais longa a fita, maior a dificuldade de percorrê-la ou equilibrar-se. 3. Igline. A modalidade igline, por sua vez, diz respeito à altura da fita. Quanto mais alto, maior o grau de dificuldade. Aqui, o desafio é, principalmente, mental, dadas as consequências de uma possível queda. Existem locais realmente desafiadores, como pontes, montanhas e até mesmo fitas posicionadas entre prédios. A altura mínima para a prática desse exercício é de 6 metros. Por conta dos riscos, normalmente uma aparelhagem de suporte é utilizada. No entanto, há uma vertente perigosa, conhecida como freiosolo. Nesse caso, não há qualquer tipo de auxílio para precaver o praticante contra eventuais acidentes. 4. Waterline. Já na modalidade Waterline, a fita é colocada sobre a água. Ela oferece menos riscos que a igline, já que o impacto da queda é amortecido. É um método bastante divertido e muito praticado pelos amantes da natureza. 5. Jumpline. O jumpline é uma modalidade que tem os saltos na fita como foco principal. Aqui, a fita tem características que beneficiam a elasticidade, uma vez que o objetivo é impulsionar o praticante para o alto. Assim, são realizados saltos e giros, as chamadas manobras radicais. 6. Tricline. Na modalidade tricline, o foco não é a competição. Ela tem um maior número de adeptos, já que o objetivo é realizar diversos truques sobre a fita. 7. Basiline. A modulação básica tem o mesmo princípio do igline, porém, o praticante utiliza uma mochila com um paraquedas nas costas, tornando a prática ainda mais radical. Além disso, exige uma habilidade extra, já que envolve outro esporte muito popular. 8. Shortline. A modalidade mais segura é uma shortline. A fita utilizada é mais curta e deve ser colocada em alturas mais baixas, garantindo a redução de riscos. 9. Yogalina. Por fim, temos uma modalidade conhecida como yogaline. Nesse caso, são realizados exercícios de yoga sobre a fita. Existem diferentes dificuldades para a prática, assim como o conceito no qual se baseia.